maravilhosa graça, teu amor que não. A graça e a paz, irmãos. Hoje vamos fazer um resuminho do livro do jejum de 21 dias, perdão total, amém? Estou no capítulo 2 hoje, devia ter feito o capítulo 1, mas acabei passando. Mas enfim, esse capítulo se chama Libertação do Pecado. Lá em Números, capítulo 5, verso 1 ao 2, fala: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial do leproso, todo leproso, todo o que parece de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. São 3 tipos de pecados diferentes. Nós temos a lepra, que simboliza o pecado passivo. O fluxo do pecado. O fluxo é o pecado mais ativo. E o cadáver, tocar em cadáver, é um pecado de associação. Omissão é quando nós não fazemos o certo, deixamos de fazer o certo, Comissão é quando fazemos o errado. E associação, e por associação, quando nós associamos aquele que comete pecado. Irmãos, muitas pessoas acham que o pecado é só quando eu vou lá e faço, Mas temos esses 2 tipos também. Aqueles quando não fazemos o certo, E quando associamos ao pecado, A pornografia, por exemplo, é quando nós estamos vendo os vídeos, algumas coisas desse tipo, Nós estamos associando ao pecado que está sendo cometido, Então, estamos pecando também, é um pecado também. Mas o Senhor resolveu todos os problemas, do pecado, de todos esses níveis, amém? Não há pecado que o Senhor não possa perdoar, não há dor que Ele não possa aliviar, não há doença que Ele não possa curar. Ele está acima de tudo, irmãos. Tem noção disso? Ele está acima de tudo, amém? Lá em Romanos capítulo 11, versos 16 a 17 fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, o Evangelho é isso, é o poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, o poder de Deus é liberado, e o poder de Deus para a salvação. Amém, irmãos? Esse é o Evangelho. Nós cremos que nós somos salvos por Cristo, por Cristo ter morrido por nós, Aquele que recebe e crê no Evangelho é feito justo. Essa justiça é um dom de Deus. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 17, Eu morri para o pecado. Lá em Romanos capítulo 6, verso 10 ao 11, fala assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vive para Deus, em Cristo Jesus. Irmãos, pastor Luiz aqui fala muito que as pessoas tentam morrer muitas vezes, para o pecado, pelas coisas, mas nós temos que crer, nós já morremos para o pecado, A palavra fala que o salário do pecado é a morte, Então já foi pago, Então nós não temos que nos preocupar com essa questão, de condenação pelo pecado, Nós já fomos livres disso, amém? Não tem como nós pagarmos 2 vezes o mesmo crime, Eu estou morto para toda condenação, mas não estou morto para a influência, para a tentação ou para a prática do pecado. Eu preciso confessar todo o tempo que estou livre de toda condenação do pecado. É isso que nos livra da escravidão. Amém? Considere-se morto. No verso 11, Paulo diz que devemos considerar-nos mortos para o pecado. Todo esse ensino de que precisamos morrer diariamente está equivocado. O Senhor Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas. Amém? Temos que crer nessa verdade. O pecado parece real, a sensação é real, mas Deus diz que não é. Você está morto para o pecado. Você ressuscitou como Cristo e vive uma nova vida.
sabe, irmãos? Nós temos que crer nisso, crer que Deus tem uma nova vida para nós, um novo prazer, uma nova alegria, que é estar em Cristo Jesus, amém? Eu lembro, ontem eu falei pro meu irmão, sabe, não se embriagueis do vinho, mas se encheis do Espírito Santo, né? O vinho aqui não se fala só da bebida, mas de todo pecado, né? Às vezes nós se nos embriagarmos com o pecado, nós devemos nos embriagar com o Espírito Santo, com a alegria de estar com Ele, amém? Fique sempre com Deus, né? Pois sua palavra não pode falhar, livre do poder do pecado. Mas eu não sou livre do poder do pecado? Respondendo essa pergunta, você precisa saber que a força ou o poder do pecado, a palavra de Deus diz claramente que a força do pecado é a lei, sabe, irmãos? Quando nós tentamos seguir a lei, né, há o pecado, né? Aí em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56 fala: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, sabe, irmãos? Quando nós tentamos seguir a lei, né, o pecado vem. A lei, infelizmente, torna o pecado mais sedutor, isso mesmo, né? Uma definição simples da lei é o favor merecido. Enquanto você viver tentando merecer a bênção de Deus, tentando conquistar o seu amor com o seu bom comportamento, você estará vivendo na lei. Sei que parece loucura, sabe, dizer isso, mas enquanto você viver assim, o pecado será cada vez mais forte em sua vida. A força do pecado é a lei. Fuja do pecado, né? Você não perderá sua posição diante de Deus, jamais, irmãos. Você é filho, sabe? Não tem como meus dois filhos, José, Lucas e Moisés, jamais vão deixar de ser meus filhos, não importa o que aconteça. Do mesmo jeito somos nós. Então o que nós devemos fazer? Fugir de tudo que é da ocasião à carne, né? Em outras palavras, nós precisamos fugir do pecado, da tentação do pecado, né? Precisamos fugir de todo possível, né? Eu falo assim que nós devemos fugir da beirada do pecado, né? Nós devemos fugir. Muitas pessoas ficam falando que não conseguem fugir. Não consigo, né, parar de fumar, não consigo parar de xingar, né? Mas ele fica lá do lado, na beiradinha, sabe? Olhando pro precipício, sabe? Será que tá fundo, né? E acaba escorregando, né? Mas se nós ficarmos sempre longe da barreira, fica mais fácil, amém? Precisamos orar para que não entramos em tentação e provas, né? A palavra de Deus fala isso o tempo todo. Lá em Mateus capítulo 26, versos 41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Como nós fazemos isso? Sempre nos alimentamos de Cristo. Lá em Mateus 6, capítulo 6, verso 13, fala também: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, a glória para sempre. Amém. Nós temos que crer nisso, nessa verdade, né? Buscar o reino de Deus, sabe? E fugir do pecado, das tentações. Deus nos tem dado provisões para que vivemos dessa forma. Amém? Creia nisso, creia nessa verdade, né? Se nós terminamos o segundo capítulo do livro, né? Foi só um resuminho, né? Eu ia ler o livro todo, mas cara, ia ficar muito extenso o vídeo, né? Isso aqui vai incentivar vocês a lerem também. Então vocês leiam o capítulo e vêm ver o vídeo, amém? Dê o joinha, sabe? Siga o nosso canal, comentem, né, o que vocês acharam, né? E tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.